Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu, Ricardo Coveran, aqui pelo Terça Livre, converso hoje, nesta terça-feira muito especial, 18 de fevereiro, com o cantor, compositor, humorista e autor Ray Bianchi. Tudo bem contigo, Ray? Tudo bem, Ricardo? Um prazer falar com vocês aí do Terça Livre. Acho muito bacana. Eu estava até reclamando agora no Twitter que a nossa direita, né, precisava ter uma rede social. Os bilionários aí de direita ter uma rede social mais forte, né, cara? Porque eu tenho visto exatamente essa coisa de que eles dominam tudo, né? A esquerdalha domina o Twitter, domina Facebook, né, domina tudo quanto é rede social, né, cara? Então a gente precisava primeiro que é o direito a se unir mais, porque eu acho que a direita está muito egocêntrica, né? Está muito brigando entre si. Eu acho que primeiro a gente tem que eliminar essa mulambada da esquerdalha. Eu sou radical. Não, mas você sabe que assim, é bom conversar com você, porque você é um intelectual, né? Você tem um livro chamado Deus é Humor, né? Eu recomendo muito o teu livro. E justamente a gente vê que, ou seja, você é uma pessoa que estudou, está falando, você não é o cara que sai falando pelo cotovelo, né? Sim. Não. E eu levei anos para dar opinião política, porque, na verdade, eu só dava opinião política através das minhas músicas, das sátiras, né? Inclusive, o que você está falando, o meu livro Deus é Humor, eu falo sobre a história da comédia, a história de Aristófanes, né, que 700 anos antes de Cristo já fazia sátira chamada Os Sapos, né, que foram traduzido como As Rãs, foi mal traduzido, onde ele já criticava o governo, já criticava lá os políticos da época e teve que ser expulso de Atenas, né, quase foi morto. Você vê, então o humor, a sátira já era perseguido antes de Cristo. Não, pois é, né? Que o humor, eu vejo assim, né? Se estiver errado, você me corrige. O político, o cara que assume o papel de liderança política, ele precisa ser levado a sério, né? E às vezes ele fala absurdos, né? E ele precisa criar narrativas. O humorista é o cara que chega lá e mostra para a população que aquilo ali é ridículo, que aquilo ali é... Exatamente. Por isso que hoje em dia esses humoristas aí de esquerda são um lixo, né? Essa merda Gregório do Vivier, essas postas que nem tem graça, não pode nem chamar de humorista. Como é que Porta dos Fundos vai falar que Jesus é gay? Qual é a graça dessa merda? Jesus é gay, e daí? Né? Porque, por exemplo, fazendo um paralelo com o meu trabalho, eu tenho umas músicas, por exemplo, Traficrente, é o traficante da igreja evangélica. Né? Tem outra música chamada Padrófilo, que é o padre pedófilo. Então eu faço críticas pontuais dentro das religiões do lado podre que tem em qualquer área, né? Mas eles são tão idiotas, eles projetam a fissura anal deles, né, em Jesus para ofender. Eles não estão fazendo humor, né? Não, até porque não causa o riso, né? O riso, enquanto fenômeno neurológico, a pessoa soltar aquela risada espontânea, aquela gargalhada, não sai. Só tem uma provocação boa, uma alfinetada. Exatamente. Não tem nada que fala assim, a Porta dos Fundos é o direito de expressão. Falei, tá bom, cara, mas enquanto ele se chamar de humor, aquilo é uma bosta. Aquilo ali é uma projeção anal, por isso que eu falo, a projeção anal deles, homossexual, né, que eles gostam de queimar rosca. Eu não tenho nada contra homossexualismo. O que eu tenho contra é o gaysismo, né, que é o homossexualismo, a homossexualidade usada pela política, né, que eles usam o movimento negro, eles usam o movimento, né, dos gays, o LGBT, que, na verdade, o LGBT foi criado pela Escola de Frankfurt, né, depois que a Escola de Frankfurt saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos. E a maioria dos brasileiros não entende nada disso, de gramscismo cultural, de nada. Principalmente esses idiotas aí do Porta dos Fundos. Não, pois é, né? E é muito legal falar com você, porque você trouxe a questão da Grécia Antiga, e é uma coisa que eu adoro, é falar de Grécia Antiga, falar de alta cultura, né? Porque isso é uma coisa que se perdeu, e sem isso você não tem humor, né? Sem isso você não tem... Como que você vai... se você não entende, por exemplo, o mito
Você vê, por exemplo, o mito do Pigmalião, o mito grego. Pigmalião é o devorador de estátuas. Ele cria uma estátua de mármore lá da ilha de Chipre tão bela que ele se apaixona por ela e pede a Atena para dar vida para ela, porque ele é a perfeição, né? Então, quer dizer, é um mito que remonta à essência da arte, né? A busca da expressão perfeita. Né? Isso, a busca do belo, do verdadeiro, né? E é exatamente isso por que eu estava vendo aquele canal PragerU, né? Um canal americano de direita, e eles falando, né, sobre o iluminismo, a questão do Immanuel Kant, né, que veio com essa conversa fiada toda de que a verdade está no agora. Ele misturou uma opção de basófias, né? E aí o Marx adotou essa merda toda e incutiram aí na sociedade ocidental, né, para justamente destruir esses pilares, né, que é da ética, né, a do belo, da beleza. Aí veio também Marcel Duchamp, que fez aquela coisa do dadaísmo, né? Fez aquele pinico e falou que aquela merda era arte, né? Para fazer uma coisa contraditória, né? Ou seja, teve vários movimentos dentro na história que foram apoiados, né, de uma forma até inconsciente, porque geralmente quem é gramscista nem sabe que está com a mão, a gente chama de a mão invisível de Gramsci, né? O cara, ele apoia pautas de esquerda, ele nem sabe que é de esquerda. Ele apoia pautas de Antônio Gramsci, ele nem sabe. E tudo começou lá na Grécia, por exemplo, teatro, né? Teatro é uma iniciação. Eu vou fazer até uma palestra agora sobre teatro grego, teatros, né? É adentrar ao divino. Um cara com um calibre de um Platão, de um Sócrates, né? O cara tinha que ser iniciado para fazer teatro. Hoje, teatro para esses caras é enfiar o dedo no cu. Um enfia o dedo no cu do outro, aí o cara vai lá, fica pelado e pega no pau do cara no teatro com criança. Ou seja, todo o foco da esquerda, do gramscismo cultural, é o quê? Destruir os valores familiares, os princípios conservadores. Não. E como que você vê o cenário de hoje, né? Porque a gente está assistindo alguns fenômenos midiáticos que são impressionantes, né? Você vê, por exemplo, um comunicador lá de Alagoas, o Siqueira Júnior, fala a verdade, fala de coração e explode de audiência, né? Isso quer dizer, tem uma demanda para ser atendida. Eu vi ontem, ele está dando 200% a mais de audiência na Rede TV. Foi a melhor contratação de todos os tempos da Rede TV. Exatamente, né? Mas esse fenômeno a gente vê porque existe uma demanda de público que não está sendo atendido por outras emissoras, né? Pelo menos é a minha leitura. Como que você vê o cenário? Sim, não, lógico, não tem ninguém que está... Por exemplo, o Silvio Santos, ele fala, olha só, o Danilo, o Raquel Sherazade, deixa para lá a política, aqui é um canal de entretenimento, né? O Silvio Santos fala. Mas a gente sente falta exatamente disso, né? De um canal, seja até um programa que tenha valores, que combata todo esse gramscismo, todo esse marxismo cultural, que está sendo maximizado pela Rede Globo, por todas essas emissoras há muito tempo, né, Ricardo? Bom, venhamos e convenhamos. Você vê que a gente está sendo... Antigamente, você vê, a gente não tinha nada, a nossa informação vinha através do Jornal Nacional, cara. Olha como a gente foi enganado durante anos e anos. Não, pois é, né? Quando a gente pensa que a Rede Globo, por exemplo, ela foi fundada ali no final do ano de 1963, né? E nós estamos em 2020, quer dizer, todo esse tempo aqui, né? O povo se informou praticamente através da Rede Globo, porque ela era a campeã de audiência, né, por assim dizer. Ela era campeã de audiência, e de repente a gente começa a descobrir coisas terríveis e ver essa situação do país e assim, parece que a sensação que eu tenho é que a campanha de 2018 nunca acabou, né? Parece que estão tentando um terceiro turno, a qualquer custo. Não, exatamente. Eles não têm... porque a questão é a seguinte, né, Ricardo? Por exemplo, os conservadores, nós, por exemplo, eu não me considero bolsonarista, parecido com lulista, né? Assim, bolsonarista, tudo bem, Bolsonaro, são outros valores, essa coisa toda. Agora, nós somos conservadores.
E o conservador, né, cara, é uma coisa em extinção. Quem que a gente tinha conservador naquela época? Era Roberto Campos, que era um deputado, né? Tinha o Nelson Rodrigues, que era a nossa maior resistência, né? Que fez a cabeça do Paulo Francis, fez a cabeça do Nelson Mota, né? E tinha o Enéas, né? O grande Enéas Carneiro, que foi um dos únicos que eu votei. Só que hoje, se você analisar a pauta do Enéas geopoliticamente, o Enéas seria considerado de esquerda. Por quê? Porque o Enéas sobrecarregava o Estado. Né? E você vê que engraçado, que interessante. Naquela época ele tinha uma pauta bem atual, ele era muito atual, né? Falava, até marimbondo tem casa, meu nome é Enéas. Ele tinha toda uma, né? Ele usava a mídia muito bem, ele era todo de vanguarda, né? Você vê, hoje, analisando pela geopolítica atual, o Enéas sempre teve uma deficiência, né, de valores conservadores na mídia imensa. Não sei, o único cara que sobreviveu porque era gênio era o Nelson Rodrigues, né? Ah, pois é, você lembrou muito bem o Paulo Francis. Tem uma cena dele que eu adoro, que quando trazem uma crítica feita a ele, ele lê a crítica no papel, assim, joga o papel para o lado com deboche, né? E ele diz assim, desponta para o anonimato. Desponta para o anonimato. Aí ele tem aquela frase também que é: a ignorância é a maior multinacional do mundo. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Né? Ele já falava da Petrobras naquele tempo lá, né? Ele já estava falando, todo mundo achou que ele era louco, que estava exagerando, não sei o que. Sim, mas aí a primeira coisa é o quê? O assassinato de reputações. Quando você faz que nem o Enéas, que já era um cara histriônico, né? Já era um cara exótico, que naquela falava aquele jeito, tinha aquela barba. Esse cara é retardado, esse cara é débil mental. Então eles começam já te denegrindo, já destruindo a tua reputação, né? O Paulo França, esse aí é alcoólatra, é viciado em uísque. Então eles vão jogando a sua reputação. E ainda mais assim, cara, eu acho, por exemplo, que toda essa mídia deveria ser penalizada por tudo isso que a gente está passando nesses 40 anos. Esse incensário desses caras todos aí, de Caetano, Gil, de Chico Buarque, cara. Pô, como diz o Olavo, né? O Chico Buarque é um sambista com dicionário. Ninguém fala em Villa-Lobos, ninguém fala em Raquel Tavares, né, cara? Ninguém fala nada, não sai uma nota, né? Aí ficam incensando esses caras. Você vê, agora, para ser atual, não vou nem falar do Gilberto Gil, ministro do Lula. Gilberto Gil fez o show do Ano Novo, agora, há 2 meses atrás. O show de virada do ano. R$600 mil. Pô, isso é ridículo, cara. Como é que você vai pagar 600? O cara tinha que ter vergonha de ganhar R$600 mil por um show, né? Não que eu seja contra no sentido capitalista da coisa, mas um cara que se diz, né? É porque eles fazem exatamente ao contrário. Eles se dizem popular, eles se dizem ao contrário, eles são uma casta, né, cara? Eles são uma casta que estão ali dominando o poder há muito tempo, e essa Rede Globo é perpetuação desta merda. Não, pois é. E você vê que é assim, né? Se a gente pegar alguns dados do IBGE, o Brasil tem 211 milhões de cidadãos, né? Um número entre 86% a 92% são cristãos. São 65% católicos, 27% evangélicos e mais uma faixa de espíritas cristãos. Então, eles são pessoas que compartilham dos mesmos princípios e valores, embora estejam em religiões diferentes, né? E essas pessoas, de cada 10 cidadãos, 9 são cristãos de alguma forma. E essas pessoas não têm quem atenda a demanda deles, né? Como que você, quais seriam as suas sugestões, assim, você que está há tanto tempo na estrada, que já participou de inúmeros programas de TV, de atrações, que é referência, né? Não se fala em humor no Brasil sem falar no seu nome. A gente sabe que é um absurdo, né? Falar humor no Brasil sem falar Ray Bianchi a gente não está falando sério, né? Qual seria a sua sugestão, assim, para os humoristas e para o ambiente de forma geral, né? Para a gente sanar isso, para o povo voltar a poder dar risada sem medo de rir, né? Porque assim, cara, assim, na verdade, assim, eu sou manjado, né? Eu não sou famoso. Eu sou da linha discipular do Juca Chaves, que era o sátiro, né? Daquela época que
que era o governo militar, fazia aquelas sátiras de Figueiredo, de não sei o quê, e até parou até de fazer show agora. Então, o que acontece? Primeira coisa é o politicamente correto, que é uma ferramenta da esquerda, do marxismo cultural, para controlar o que a gente fala. Ou seja, politicamente correto é aquela coisa que a pessoa se ofende, você não pode falar nada, porque no fundo ele quer controlar o teu discurso. É por isso que eu mando tomar no centro do olho do cu. Né? E o Olavo de Carvalho gosta de mim por isso também, né? Porque ele fala, o rei fala sério e manda tomar no cu. E o cara, você não pode falar isso, eu me ofendi. Eu falei, que se foda, cara, que tu se ofendeu. O que eu quis falar, se você não entendeu, você é um imbecil. Então, assim, eu sou um ET nesse meio do humor, justamente por isso. Porque, primeiro, eu trabalho com sátira. A maioria dos humoristas que trabalham com música trabalham com paródia, que é o quê? Pegar uma música conhecida, mudar a letra e fazer uma letra engraçada, essa coisa toda. No meu caso, não. No meu caso, as letras são para atacar e denunciar certas áreas da sociedade. Atualmente, várias, né? Inclusive no meu Instagram lá, que é Rei Bianchi, a mesma coisa, tem lá, eu postei agora passando rímel no cílio anal, sou um produto do marxismo cultural. Que eu falo desse negócio do Pablo Vittar, dessa coisa aqui, do gaysismo, né, de você ser obrigado a engolir, e erotização das crianças. Ou seja, no meu caso, cara, eu me vejo assim, bem isolado como comediante, nesse meio que é esquerdopata total. A maioria, tirando o Carioca, né, tirando até o Evandro Santo, que é o Christian Pior, né, tem um ou outro comediante que não é esquerdopata. Mas a maioria está totalmente... E nem tem. Aí eu posso até falar com orgulho. Não tem envergadura intelectual para discutir, né, comigo em relação a isso. Porque vai se ferrar. Porque eu estou estudando isso já há mais de 10 anos. É Roger Scruton, Eric Voegelin, sabe? Toda uma literatura, né, conservadora para justamente acabar com qualquer tipo de argumento desses caras aí. Então, assim, no humor brasileiro, eu estou sentindo muita falta disso, né? Do humor de crítica em relação a tudo isso, porque eles passam o pano, né, cara? O que eu ia te falar, a gente, como conservador, quando o Lula foi eleito, eu não votei no Lula, você não votou no Lula, mas a gente torceu pelo Lula, a gente é patriota, a gente torceu por essa diaba aí da tal de Dilma, a gente torceu pelo Sarney, a gente torceu pelo... O melhor presidente, agora falando uma piada entre aspas, o melhor presidente foi o Itamar Franco, que levou a namorada dele, prostituta, sem calcinha para o sambódromo. Foi a melhor coisa que o presidente fez. Então foi a melhor coisa que o presidente já fez. Você vê, a única coisa que eu lembro, porque Fernando Henrique, esses caras todos, que é o socialismo fabiano, né? Tem o socialismo bolivariano do Lula, né, que é o comunismo, o socialismo bolivariano, e tem o socialismo fabiano do Dória, do Fernando Henrique, que é outra bosta, né, cara? Que é justamente ligada ao Jorge Soros, né, que é um teste de ferro lá do grupo Bilderberg, que estão a fim de socializar o mundo, transformar o mundo na nova ordem mundial, no socialismo mundial, enfim, essa coisa toda, que esses tentáculos todos estão juntos, né? Mas tem que saber ver, porque aí senão o cara, aí você vê, você faz uma teoria da conspiração em tudo. Eu falo, eu não faço teoria nenhuma. Essa é a realidade, é só você parar, estudar, parar de ver Rede Globo, parar de ver Miriam Leitão, que na verdade era chamada de Amélia, né, que assaltou banco, né, que o cara outro dia veio falar para mim, cara, mas você usou droga, você roubou. Eu falei, cara, eu não fiz nada, eu sou uma criança perto do Lula e roubou 1 trilhão do BNDES. Eu sou uma criança perto da Dilma que assaltou de fuzil, matou aquele soldado lá, Kotzel, né? Sequestrou embaixador. Eu sou uma criança, o Lula que matou lá o Celso Daniel. Esses caras são bandidos. Eu era só um viciado em droga que já, graças a Deus, parei há 28 anos. Então, às vezes, o cara quer me engessar, mas eu falo, meu querido, eu não tenho rabo preso com ninguém. O meu passado é maravilhoso, porque, em primeiro lugar, eu estou há 28 anos limpo, sem usar drogas, já ajudei a mais de 5 mil pessoas a largarem das drogas, ajudo ainda muita gente, faço palestras, faço aula magna, enfim, estudo muito para isso,
né? E também tenho a minha carreira de humorista, assim, de lançando CD, um CD até que ninguém compra. Eu costumo falar assim, Ricardo, eu falo assim, eu lancei um CD, tá um sucesso na internet, mais de 4 downloads. 4. Minha mãe, minha tia. Mas as pessoas, isso é outra coisa que se ofendem muito, porque hoje as pessoas estão atrás de milhões de seguidores. Eu sempre falo assim, Hitler, né, em 1940, tinha milhões de seguidores. Jesus tinha 12 seguidores, 11 fugiram e um o traiu. E o mundo é antes e depois de Cristo, não é antes e depois de Hitler. Né? Então, o que interessa é a qualidade. Né? Hoje estão muito atrás dessa quantificação. Aí eu no Instagram, como eu sou um cara irônico e sarcástico, eu falo, pessoal, vai seguir o Felipe Neto, vão pra puta aqui, não vem me seguir, não. Não vem querer me doutrinar, que eu não gostei. Falando, quem disse que eu faço a minha arte para você gostar? Quem disse que eu quero agradar alguém? Né? Eu tenho minhas metas, eu tenho meu foco e acabou. É por isso que eu vou recomendar um livro para quem é artista e está me ouvindo, quem é de direito, quem vive de arte como eu há 40 anos, é A Guerra da Arte. Não confundam com a arte da guerra do Sun Tzu, esse é famoso. É A Guerra da Arte do Stephen Pressfield. É um livro maravilhoso que ele fala para o artista sobreviver, né, da arte dele, de todo um ritual artístico, da disciplina, que é um livro maravilhoso. Não, pois é, eu conheço poucos artistas assim que não se deixaram intimidar pelo politicamente correto, você é um deles, né? Tem você, tem o Paulo Cintura. O Paulo Cintura não tem filtro. Ele fala mesmo. Isso! Fala e o povo ama. O povo ama, porque ele mete o louco mesmo. Ele fala o que tem que falar ali, né? Não se deixou intimidar, você é um deles. O Paulo, tem alguns outros aqui com que eu estive conversando, inclusive. E eu estou vendo que, assim, né, no que você está dizendo, é muito importante, presta atenção, ouvinte, nas palavras aqui do Ray, porque ele é um cara que enfrentou todo esse cenário de politicamente correto e venceu, né? Ele não se deixou intimidar, não se deixou abater, não se deixou influenciar, né? Não se vendeu. E está aí de pé, né, com honra, com dignidade. Isso é muito importante. Exatamente. Né? Olha, são 40 anos esse ano, estou completando 40 anos de música e 25 anos de humor e palestras. Independente, sem salário, sem patrocínio, me formei, tenho filhos, e vivendo de arte no Brasil. Eu sou realmente um herói, literalmente, porque para você viver de arte no Brasil e não se vender e fazer o que você quer e não o que querem que você faça, é realmente muito difícil. Mas eu realmente estou conseguindo. As duras penas, mas estou conseguindo. Pois é, né? E naquilo que tem um ponto do que você disse, tem uma frase que eu quero pensar nesse instante aqui, que eu acho que é a receita. Você disse o seguinte: não estou fazendo arte para te agradar. Quer dizer, você está dizendo assim, a minha personalidade é essa aqui. Eu não vou mudar quem eu sou para agradar você que eu nem conheço, né? Não faço ideia de quem seja, né? Exatamente. Não, e a arte é um chamado, né, cara? A arte é um chamado. Então, às vezes, eu faço uma música, que é uma sátira, que eu mesmo não estou afim de fazer aquilo, porque eu sei que vai gerar um desconforto. Mas eu me sinto obrigado a fazer aquilo como sátiro, como um artista. Entendeu? Porque às vezes você pode jogar para vencer, ó. Faz um show, cara, politicamente correto ali, não fala em nada, vamos ganhar dinheiro, bababá, tudo bem. Mas aí é que tá, eu não consigo, cara, você acredita? Eu vou lá e tenho que detonar. Eu me vejo, ainda mais agora, nesse cenário atual, da política atual, né, onde a nossa direita assim, tá brigando e, sabe, muito ego, eu vejo assim, primeiro, a gente precisa de agressividade cívica. O nosso povo fica negócio de manifestação. Manifestação é bom no centro espírita, cara. Eu sou muito mais além. Eu acho que a gente devia invadir a porra do STF, tirar aqueles caras na porrada. Falando sério, eu não estou aqui incitando violência, não. Eu estou falando como o Henri David Thoreau. Eu misturei o inglês com o francês. Né? Henri David Thoreau, que escreveu o livro Desobediência Civil.
Eu acho que a gente tem que criar um atrito, porque com todo o meu apoio ao governo Bolsonaro, às pautas de direita, às pautas conservadoras, falta-nos agressividade civil. Falta-nos invadir, mostrar para esses filhos da puta aí, do STF, que quem manda nessa porra somos nós. Esse cara, Marco Aurélio Mello, todos esses caras foram indicados pela esquerda, todos. Fernando Henrique, que indicou, ou foi Celso de Mello, que foi o Sarney, ou foi o Collor que indicou esse Marco Aurélio falando que tem que me tratar como excelência. Vossa excrescência não é excelência. Não é vossa excelência, é vossa excrescência. Uns caras desse, Toffoli, por isso que eu falo, eu sou a favor da... Agora eu vou cair fundo. Agora, se segura aí, olha só, se segura você aí do Terça Livre, porque agora você vai ouvir. Sou a favor da dissolução do STF, né, porque é inadmissível um cara como Toffoli, que foi advogado de porta de cadeia do Lula e do PT, ser ministro. Não tem o famoso, entre aspas, saberes jurídicos, não tem porra nenhuma. O STF é um local onde tem um capinha. Porra, o super-homem que usa aquela cueca em cima da roupa não tem um esparro que carrega a capa dele. Agora um merda daqui de Toffoli, um merda desses caras ali, né? Tem capinha, o cara para carregar a capa ganha 14 mil reais do meu dinheiro, do seu dinheiro, você que que paga imposto. Ou seja, dissolução do STF na hora, entendeu? E criar o quê? Um concurso público dificílimo para juízes e desembargadores. Aí depois que esses caras passarem no concurso público dificílimo, feito por especialistas de direito, essa coisa toda, aí sim eles seriam eleitos. Eu sou a favor disso. Você já começa por aí. Se o STF tá essa balbúrdia, e o Bolsonaro, vamos falar, tá muito institucionalizado pro meu gosto. Ele, olha só, no tocante a essa questão, não sei o que, ele tá muito bom o governo, o ministro Tarcísio, né, o ministro Weintraub, o ministro o quê, tá tudo bem. Ele tá indo, ele tá fazendo muita coisa, parabéns, continua apoiando ele. Mas ele precisa botar o pau na mesa, tomar 2 Viagra, botar o pau na mesa e falar assim, olha só, vamos botar pra fuder essa porra. Ok? Porque não dá mais. Porque é aquele negócio, né, Ricardo? Assim, os Estados Unidos não é uma democracia, né? Os Estados Unidos é uma república. Os caras escolhem uma pessoa qualificada, tomara que seja, pelo menos deveria ser qualificada, para escolher o presidente. Então eles ficam falando muito, né, o Brasil, democracia. O Brasil é democracia e tá essa merda por causa da democracia. Porque é um povo de merda que não tem cultura, um povo que só quer futebol, um povo que só quer cerveja, um povo que só quer carnaval, e que agora, tudo bem, vamos falar sobre os avanços, agora tudo bem, nesses 5 anos avançou um pouco o povo brasileiro, já sabe o nome de ministro, já sabe o nome de político, mas a gente falta muito para o brasileiro ter realmente uma atuação cívica e atuação de cidadão, de ir lá e fazer com que o cara pague. Como na Ucrânia, né, cara? A Ucrânia é maravilhoso, eu tinha que ser ucraniano. Pegar um deputado desse, um ministro, e jogar na lata do lixo, literalmente. Não ter, eu sou autoridade. Tu é autoridade de merda, cara. Tu é servidor. Como disse o outro, tu é um parasita. Não, pois é, e deixa eu perguntar uma coisa. Aliás, eu vou te fazer uma sugestão, se você aceita aqui. No próximo show, você poderia chamar de detonador. Detonator. Assim, a explosão, porque eu tenho um CD chamado Iconoclastia Nuclear, porque a iconoclastia, né, é a destruição dos mitos, né? Só que eu não fiquei satisfeito só com a iconoclastia e falei nuclear, para destruir o mito no nível atômico. Então, para fazer aquela explosão, para não deixar nada. Nem eu mesmo, porque o humorista ele precisa rir de si mesmo. Ele precisa rir das suas próprias fraquezas, das suas próprias limitações. E o que eu vejo, não só no humor, mas na direita, é um bando de ego. O cara cobrando uma perfeição do Bolsonaro que ele nunca vai ter, cara. Porque o Bolsonaro fez isso e aquilo. Não, é porque eu estou falando. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu dou essas sugestões, não é para o Bolsonaro, é para o povo brasileiro. O povo é que tem que ir lá
e não é ficar em manifestaçãozinha, é usar agressividade, sim, cívica, de comando. Como é que o Gandhi, você vê, olha o paradoxo, Mahatma Gandhi, na Inglaterra, ele expulsou os ingleses da Índia sem dar um tiro, né? Porque ele praticava, ele como Brahman, ele praticava o movimento Ahimsa. Ahimsa significa não violência. E, paradoxalmente, ele é a favor das armas. Porque tem muito cara que bota, não, o Gandhi era contra a arma. Pelo contrário, ele sabia que na casta indiana, um guerreiro, um kshatriya, teria que ter armamento. Olha que bacana. Ao mesmo tempo que ele era a favor do armamento para quem tem que usar, né, como o pai de família, ou como o guerreiro, o soldado, né, o policial, ao mesmo tempo ele se recusava a usar porque ele tinha princípios dele espirituais que ele considerava mais elevados. E através desse princípio, ele contagiou toda a Índia, e através desse movimento, que foi muito corajoso, porque você bater e você revidar é legal. Agora, você bater e não revidar, ficar apanhar calado, foi o que eles fizeram, foi sensacional. Então, por isso que eu falo, não é só que eu estou falando agressividade no sentido de você ir lá e bater. A gente pode ficar lá na porta, só que o brasileiro não tem essa cultura, não tem nada, né? O brasileiro não tem nada, na verdade. Porque a gente foi o quê? O Brasil é influência de Hobbes, né? Os Estados Unidos é influência de Locke, John Locke. John Locke é o quê? Empreendedorista, é armamentista, John Locke é individualista. O Hobbes não, era o quê? Capitanias hereditárias. Tu não fazia nada, ô Ricardo, você tá de bobeira, rapaz, fica ali com Alagoas, fique com Sergipe para você, vá. Aí você herdava e não tinha mérito nenhum. E a gente está encroado na filosofia brasileira desse tipo de mentalidade, né? Porque o brasileiro cobra muito individualmente, no Twitter, essa coisa toda, dessa moralidade, dessa coisa, dessa decência, mas no Brasil você vê que não está funcionando ainda tão bem, não. Tá difícil, né? Tá difícil. Então, o que eu estou falando em relação a essa agressividade cívica, não necessariamente agressividade. Nós precisamos ter um movimento coeso, junto, unido, que ainda não temos, eu com certeza sei que não temos ainda essa capacidade, o povo não tem esse grau de instrução, né? E nem temos líderes para fazer esse tipo de coisa ainda, mas estão se formando, né, graças a Deus, para fazer isso, um movimento de tomada do poder do povo. Nós mesmos escolhemos os nossos representantes e demitirmos também os nossos representantes. Pois é, muito bem. Vocês estão ouvindo aqui, nessa terça-feira, 18 de fevereiro, a voz do humorista, compositor, cantor e autor Ray Bianchi. Ray, tudo isso que você falou dá mais alta importância e a gente realmente precisa sentar, né? O brasileiro precisa parar e considerar todas essas coisas, né? Dizer assim, escuta, tem uma voz ali dizendo coisas importantes que precisa ser ouvida, né? Porque o humorista ele precisa passar por todo o cenário, ele precisa fazer uma leitura de cenário completa, entender o que está acontecendo, para depois descobrir o que é sátira, o que vai ser engraçado, o que é que vai ter graça, do que é que tem que se rir, né? Tem coisa que a gente não vai rir, mas tem coisa que precisa realmente ser ridicularizada, né? Esse é o processo. Exatamente, olha, vou te dar um exemplo claro. Por exemplo, o George Carlin. George Carlin era um comediante americano já falecido, que ele só fez sucesso depois dos 50 anos. Mas sabe por quê? Porque ele começou, e você vê o show dele, ele faz críticas pontuais assim, a Deus, ao Estado, ao governo, e o show dele assim, não tem graça, mas as pessoas ficam vidradas no discurso dele, porque, lógico, aí no meio ele manda um tomar no cu, ele fala que merda, essa bosta, não sei o quê. Mas o importante é que dentro do humor dele é ácido, é cáustico, é caótico, é de denúncia. E ele fez um puta sucesso. Ele não estava preocupadinho com piadinha, né? Porque as pessoas estão assim, eu tenho que ser engraçado. Lógico, o humor é engraçado, é sem graça. Só que você tem uma linha para você seguir. Eu, por exemplo, eu sigo várias linhas. Eu tenho a linha do humor mais sacana, humor mais juvenil, humor de zoação mesmo, de brincadeira, de adolescente, que tem várias músicas que são assim, e tem essa linha que é a do humor mesmo de crítica social, que é, na verdade, que é a comédia, né? Coimóidia, porque a comédia é arrancar a cabeleira. Depois eu estou fazendo agora uma palestra sobre teatro, vou falar sobre teatro, sobre comédia, tragédia, né? Sobre a influência, a importância disso tudo na sociedade.
A comédia sempre foi considerada menor justamente por isso. Porque as autoridades não aceitavam o cara ir lá e botar o dedo na ferida. Foi o que começou com Aristófanes, né? Não confundir com Aristóteles. Aristófanes foi um dos maiores escritores de comédia. Então ele fazia um teatro altamente politizado. Isso naquela época que um teatro grego dava 16 mil, 20 mil pessoas. E ele criticava, vamos lá dizer, da época, as autoridades da época, foi perseguido. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência e o próprio artista saber até onde vai o alcance dele, né? Você vai fazer... Então, já que você faz piadinha, faz tua piadinha e acabou. Tem uns que querem ser o famoso isentão, né? Ele não quer falar nada, acha até melhor. Melhor do que falar merda. Do que esse Gregório do Vivier, esses merdas que tem todos aí, falando merda e comediante dizendo de esquerda. Eu só perguntei para eles um dia, o que você já fez por alguém, cara? Que nem eu, por exemplo, que já ajudei mesmo 5 mil pessoas a pararem de usar droga, já levei cara para ser internado, já fui buscar cara na prisão, já fui buscar cara na rua, né? Sou um cara guerreiro que, jiu-jitsu e brigada paraquedista, exército, ou seja, sou um cara vivido, conheço a vida. Aí eu falei, quem que você ajudou realmente? Ou você que mora no Leblon, no triplex aí, bacana se você conquistou, se foi teu pai. Agora, quem que você ajudou com a tua ideologia? Como é que você saiu da sua casa e foi fazer uma caridade? Hipocrisia pura. Todos esses caras. Aí o cara fala assim, Ricardo, para mim, mas você tem que saber separar, por exemplo, Gilberto Gil. Eu gostava do Gilberto Gil como compositor. Aí o cara fala assim para mim, você tem que saber separar a ideologia do talento, da obra do cara. Eu falo assim, não, senhor, porque Deus vai te cobrar pelo seu caráter e não pelo seu talento. Até porque na cabala judaica, o dom é Deus que te dá. Deus te deu um dom, te emprestou um dom. Ele vai te cobrar pelo seu caráter. Não é se você é talentoso, se você é gênio. Deus não está nem aí, cara. Deus quer saber se você é um cara honrado, se você tem caráter, né? Se você é um cara amoroso, se você é um cara que faz o bem, né? Se você é talentoso e é um merda, como tem vários aí, foda-se. É a mesma coisa quando falam para mim. Mas por que você falou que você gostava do Gilberto Gil? Porque o Gilberto Gil, justamente por ser um cara que fazia meditação, né? Tem aquelas músicas bacanas daquela época, o cara mostrou ser um caráter podre, sendo ministro do Lula, apoiando esse tipo de merda. Falei, então morreu. O caráter vem acima do talento, né? Por mais que existem artistas... E você vê uma coisa que eu falo que é muito curiosa. Quais são os artistas de esquerda que vieram da Rússia, daquela época da União Soviética, que vieram da Coreia do Norte, né? Que vieram de outro lugar? Tirando aquela merda do Social Clube lá de Cuba. Por quê? Porque o cara não tinha nada para fazer. Eu ficava o dia todo tocando violão para aquela vida de merda. Não tem internet, não tem porra nenhuma. Ficava lá tocando violão. Agora, quais foram os artistas, tirando artistas, né, de música clássica, né, ou esportistas que foram da China ou da Rússia, União Soviética, quais são os artistas aí que foram lançados? Nenhum. Porque você não tinha direito à expressão, você não tinha direito a nada. Né? Você vê até nisso a castração. Aí vem o Chico Buarque de merda desse e vem apoiar essa merda aqui. Por isso que eu falo, aí de novo já vem o rei radical. Eu mandava esses caras tudo para a Coreia do Norte. Quer apoiar essa porra? Vai viver de acordo com a tua ideologia lá na puta que pariu, meu irmão. Você quer apoiar o comunismo? Vive lá em Cuba, então. Sem direito autoral, sem cobrar R$500 de cachê. Vive lá. Porque você sendo comunista aqui, tendo toda a liberdade... mas eu fui... A ditadura não deixou tocar minha música. Falar, a ditadura do Brasil foi um governo militar. Eles erraram, deixaram uma porrada de merda aí, como Lula, Dilma, estão aí até hoje roubando o país. Entendeu? Porque a ditadura mesmo lá na Rússia, eles mataram todo mundo. Che Guevara matou uma opção de gente, Fidel Castro, Pol Pot, Stalin, Lenin, todos esses ditadores de merda de esquerda, que esses esquerdiotas aí adoram falar que o Bolsonaro é fascista, todo mundo sabe que o fascismo também é de esquerda. Ou seja, até isso que não dá nem para discutir com uma gentalha dessa. Por isso que eu sou a favor disso. Ocupar os espaços,
né, do primeiro, segundo e terceiro escalão, politicamente, né, institucionalisticamente, e o que você falou, da alta cultura. Né? A alta cultura é muito importante. Né? Ocupar com, não só com música clássica, só com balé, com coral, com literatura de alto nível, mas ocupar esses espaços para o pessoal também de baixo, né? O pessoal que não tem instrução, o pessoal das comunidades, das favelas. Esse pessoal também precisa disso. É necessário assim, um trabalho muito forte nesse nível. Né? Aí, parafraseando o Olavo de Carvalho, ele falou, né, é necessário um trabalho hercúleo de 40 anos, no mínimo, de alta cultura para a gente reverter os males que foram causados pelo gramscismo cultural. Muito bem. E aproveitando aqui, pegando um gancho, tudo isso que você está falando, quais são os seus planos para o futuro? O que é que você está fazendo agora? O que é que você vai fazer? Quem que você vai detonar? Meu querido, olha, assim, detonando, eu tô detonando tudo que aparece no alvo. Eu tô sniper e tô de metralhadora. Se vier um por um, se tiver muito longe, eu vou de sniper. Se tiver uns 10, 20, 30 perto, eu vou de metralhadora ou até de canhão. De bazuca. Mas assim, eu tô com um show para estrear, né, que é Rindo do Sucesso, né? Tem um livro também que é inédito que eu vou lançar agora, que eu não posso ainda falar para você, mas assim, eu vou te dar um furo, depois eu falo para você lançar, que é um livro, eu tive uma experiência muito traumática agora no início do ano, né? E eu vou lançar esse livro, né, no De Noite, lá do Danilo Gentili, essa coisa toda, mas assim, é um livro sensacional, uma experiência que eu tive aterrorizante, mas que foi altamente espiritual e que eu tive muitos frutos benéficos dessa experiência. Eu não posso dizer ainda porque realmente eu ainda estou em negociação para lançar esse livro, enfim. E também vai ter o lançamento da minha banda Nerd Zeppelin, não é Led Zeppelin, é Nerd, N-E-R-D, Nerd Zeppelin, que é com o guitarrista do Traje a Rigor, meu querido amigo Marcos Klein, e com o meu querido amigo, guitarrista e maestro Júlio Brau. Então já tem várias músicas do Nerd Zeppelin. Aí sim é sacanagem, a zoação, aquele humor de adolescente, aquele humor sem muito querer criticar e nada. Humor para brincar, para zoar. E tem Star Wars to Heaven, tem Eu Caguei um Orc Anão, Darth Vader Song. Tem só umas músicas muito doidas, Pênis Japoneses Gigantes. Ou seja, e até isso, por exemplo, essa música, Pênis Japoneses Gigantes, são os pênis que nasceram no Japão e invadem o Senado, comem a bunda de senador, de presidente. Até nisso eu botei. Até nessa sacanagem, eu não esqueci desses filhos da puta, desses políticos. Até nessa brincadeira toda aí. Então vocês procurem, querem se divertir um pouco? Procurem meu CD Nerd Zeppelin. Eu confesso que eu vou sair daqui, vou ser o primeiro a procurar. Então... Não, vou te mandar os mais músicas. Eu já estou rindo desse negócio antes de começar. Não, cara, é muito bacana. E assim, é super bem gravado. Os músicos são super foda. Assim, eu me juntei com gente muito boa. E, cara, tá muito bacana. Esse ano eu pretendo fazer um show com uma banda inteira ao vivo, porque eu só toquei com o Nerd Zeppelin assim, no programa do Danilo. Eu me reúno com o Klein, que o Klein já tá lá com o Traje, aí bota um baterista amigo, o Thiago Biasoli, o William Oliveira, que é o baixista, e a gente toca. Mas eu quero fazer um show, tanto no Rio como em São Paulo, do Nerd Zeppelin, pra galera curtir, pra gente brincar. E lógico, lá no meio eu vou falar de política, vou detonar, lógico, mas a gente vai brincar, vai se divertir, porque a gente precisa também se divertir, né? Não dá só para ficar exorcizando essa mulambada aí, a gente tem que se divertir um pouco. Ah, tem que dar um pouco de risada. O Brasil está muito tenso, né? O ano passado foi um ano de pancada para todo lado. Esse ano aqui de 2020, a gente está em fevereiro, está no dia 18 de fevereiro e parece que já passou um ano inteiro, né? Foi uma Sim, exatamente. Para todo lado, e essa violência. Mídia, né, cara? Essa mídia podre, sabe? Todo mundo jornalista, essas merdas. Por isso que eu sou a favor. Olha só, eu sou a favor de calar a boca de toda essa mulambada esquerdiota. Tá ok? Então...
Porque não dá. Eu acho que o Bolsonaro é muito bonzinho, cara. Ele tinha que ser mais aquele Bolsonaro das antigas, entendeu? Mas, pô, pegar esse pessoal. Eu falei assim, eu tenho maior saudade do Alborguete, cara. O Alborguete. Eu tô quase fazendo um canal assim, eu já tive essa ideia, né? Eu fiz um personagem chamado Rei Borghetti, que é como se fosse o Alborguete atômico. Então é o Alborguete falando aquelas loucuras dele, só que multiplicada à última potência. Então eu tô quase lançando aí, tô procurando patrocinadores que eu quero lançar o canal Rei Borghetti para destruir com muito humor, mas falando coisas muito verdadeiras e procedentes em relação a essa política nossa aí. Para a gente pelo menos fazer uma catarse. Já que nós não podemos pegar esses caras e destruir, né, literalmente, que destruamos essas pessoas no humor, né, na sátira, na comédia, né, pegar esse pessoal e destruir na amor. Eu fiz um disco também, é bom falar, chamado Deadpool Tá Que Pariu, que é aquele Deadpool, né, que é aquele personagem de Hollywood. Só que eu falei assim, já que eu não posso matar esses políticos filha da puta, eu vou fazer um personagem, porque você vê hoje, né, cara, eles reclamando do Rambo. Ai, o Rambo tá muito violento. Meu filho, não é o Pablo Vittar, é o Rambo, porra. O Rambo dá tiro, o Rambo não dá bunda. É o Rambo, caralho. Entendeu? Então, o Deadpool Tá Que Pariu é o Deadpool brasileiro. Então ele entra no Senado, eu fiz até, você pode procurar a música, Deadpool Tá Que Pariu, que é, a música fala sobre isso. Inclusive é um rock and roll embolada, né? Eu uso muito elementos brasileiros, né, de ritmos, para fazer uma coisa Brasil, né? Não é só rock americano, fazer um ritmo rock and roll, mas assim, com muita levada brasileira. E ele fala que ele entra no Congresso, dá tiro, arranca cabeça de deputado, de senador, de governador. Falei, porra, eu preciso criar uma música que seja uma catarse, né, de eliminar esses caras, que a gente fica com ódio, né, cara? Eu não aguento mais ver esses caras roubando o erário brasileiro, destruindo o Brasil. Aí eu falei, vou fazer o Deadpool Tá Que Pariu. Aí já tá lá também. Não, pois é, né? Pois é, exatamente. Bom, Ray, eu adoro conversar com você. Se eu pudesse, esse podcast ia durar 2 horas por dia, que você ia estar aqui todo dia, né? Você é um cara que não sou só eu que gosto, o público gosta também, a mídia te chama porque você realmente dá audiência. E você dá audiência porque você tem uma coisa chamada... Eu nem acreditava nisso, mas é que outro dia eu fui no Ratinho, o Ratinho, pô, falou que eu realmente dou audiência, aí o Danilo, pô, fiquei em primeiro várias vezes no programa dele, o Jô Soares, né? Você dá audiência, Jô Soares, você viu, eu fui 11 vezes, por isso que o programa acabou, né? Eu fui tantas vezes que falaram, vamos acabar com essa merda que eu... Então, assim, realmente eu dou... É porque, assim, eu procuro fazer alguma coisa original, né, cara? Alguma coisa que ninguém esteja fazendo. Mesmo que possa não ser tão bom, possa não ser, mas é meu. Eu gozo com o meu pau, né? Eu não quero mostrar nenhuma inteligência. Lógico que eu tento mostrar alguma coisa, todos os meus atributos de como homem, como cidadão, como artista. Agora, eu procuro fazer alguma coisa original. Então, assim, esses CDs todos aí que eu estou te falando, estão à disposição. É só entrar no meu site, que eu envio pelo correio, né? Tem algumas lojas que vendem. Então, eu te agradeço muito, Ricardo, você, Alan, sou fã do Terça Livre, de vocês, o trabalho que vocês fazem. Tinha que se multiplicar isso, né, cara, no Brasil, porque a gente está em falta ainda, a gente precisa muito de canal, né, para veicular ideias conservadoras, de direita, né, para que nossos jovens cresçam, né, com ideias do que realmente é o bom, é o belo, é o verdadeiro, né, cara? Falar a verdade com prazer, lutar pelas coisas legais e não ser um babaca, né, cara, também. Não ser um cara alienado, não ser um cara desses aí que tá aí perdido na vida, não sabe nem o que ele tá lutando, ele tá indo em passeata, ele tá indo não sei o quê, não sabe nem o que ele tá defendendo. Como a maioria desse pessoal, da juventude aí, que tá perdida, né? Você sabe que você acabou de comprovar, sem querer, que você é um artista legítimo, né? Porque a busca do artista é pela assinatura dele, pelo original dele, né? O contrário da originalidade é o clichê, né? O cara que faz o clichê, ele não é artista, ele é um papagaio, ele está repetindo o discurso dos outros. Exato, né? Não, o cara quer fazer o que a mídia, e esse ponto eu sou escroto, né? O cara fala assim, não, Rei, todos os humoristas estão fazendo DVD ao vivo. Eu falei, então foda-se, vou fazer meu DVD no estúdio. Se todo mundo está indo para um lado,
foda-se, eu não vou para esse lado, mesmo que esteja certo. Eu vou falar, não, eu vou esperar para ver se é o certo mesmo, porque o problema é esse, né, cara? Tá todo mundo, eu entendo às vezes o desespero da pessoa que não tem a minha estrutura como homem, como as coisas que eu passei, cadeia e drogas, essa coisa toda, e o cara não vai aguentar ele viver uma vida como a minha, assim, incerta, né? E ser um artista assim que pagar o preço realmente de ser o que eu sou. Mas não tem outra. É por isso que eu vou recomendar de novo esse livro. A Guerra da Arte, Steven Pressfield. Você que que é artista, tem audiolivro também no YouTube, tem o livro em PDF. Se quiser, eu mando para as pessoas. Se quiser, é só me chamar lá no Twitter, no Instagram, qualquer rede social, eu mando PDF para a pessoa. É muito bacana. Ele fala justamente sobre isso, sobre a verdade, a arte, o artista ser verdadeiro, o artista está conectado com uma coisa superior a ele. Nesse caso, o Steven Pressfield ele tá conectado às musas, que são, né, da Grécia, né, as inspiradoras dos artistas, essa coisa toda. Então é muito bacana. É isso aí, muito obrigado, Ray. Aqui no Terça Livre a gente agradece em primeiro lugar a Deus. Sem Deus, nada nós fazemos, absolutamente nada, e a presença de Deus aqui pra gente é a condição sine qua non, né? Não é indispensável. Nós precisamos de Deus, né? A gente agradece sempre em primeiro lugar a Deus, em seguida aos nossos ouvintes e aos nossos convidados. Para você que ouviu a gente aqui, quer mandar uma mensagem para o Ray, quer fazer um comentário sobre o programa, quer pedir mais outras pautas, vamos falar de outros assuntos, quer que traga outras pessoas, manda aqui para a gente. O WhatsApp do programa é 55 11 95 224 8960. E agradecer aqui também o tempo disposto aqui, né, que o nosso querido convidado Ray, esse ícone do humor brasileiro, um artista original, conforme ele mesmo provou aqui, né, num comentário espontâneo, que ele tem isso dentro do coração dele. E essa é a razão pela qual as pessoas vão buscá-lo, né? Tanto ele quanto outros comunicadores aqui, que no Brasil se tornaram peças raras, né? Esse ícone do humor brasileiro, um artista original, conforme ele mesmo provou aqui, né, num comentário espontâneo, que ele tem isso dentro do coração dele. E essa é a razão pela qual as pessoas vão buscá-lo, né? Tanto ele quanto outros comunicadores aqui, que no Brasil se tornaram peças raras, né? Existem alguns nomes do humor no Brasil que eu gosto muito e que eu não vejo tendo espaço na mídia, né? Tinha um humorista antigo, acho que você vai lembrar dele aqui, né? Ele fez muito sucesso há um tempo atrás. Era qual era o nome dele, caramba? O Gil Brother, o Huawei. Puta, eu amava o Huawei. Eu fiz até o especial do programa Agora é Tarde, no final do ano, o especial de Natal, que não foi o Huawei, a Brasil, Diguinho Coruja, era só louco, cara. Acabou que não foi. Eu acho que foi melhor não ter ido ao ar mesmo, porque realmente ia ser Não, e é esse tipo de gente porra, que eu quero. Olha só, Ricardo. Porra, meu irmão. Vai tomar no cu, rapá. Porra, sou Bolsonaro, rapá. Porra. Você tem uma ideia que a imitação do Huawei faz a gente rir, né? Se olhar dele, tem um vídeo da Turma da Mônica. Ele é aquela figura, né? Ele é o típico carioca, né? O Rio de Janeiro é um exportador de louco, né? Tem aquele Skylab, o Huawei, tem uma opção de maluco aí que tá na loucura. Só que eu sou um louco mais consciente, mais, vamos dizer assim, filósofo, e eles são loucos mesmo de pedra. Muito bem, então. Ray, muito obrigado pela sua participação. A gente vai agradecer esse tempo precioso que você dispôs para a gente aqui. Eu sei que você é um cara muito ocupado, que está sempre correndo atrás aí, né? As pessoas pensam que o humorista não... As pessoas pensam que o humorista não pensa que o humorista tem a vida mansa. Só se for humorista da Globo, porque humorista mesmo, que nem eu, independente, sem salário, sem patrocínio, meu irmão, ele tem que fazer todo dia. Eu não mato um leão por dia. Eu domo o leão, adestro o leão e boto ele para trabalhar comigo. Muito bem. Então é isso aí. Muito obrigado, Ray, pela sua participação. A gente vai... querido. Obrigado a todos aí. Fica com Deus. Grande abraço. Beijo de pombo.
É isso aí, até a próxima. Fiquem todos com Deus, um grande abraço.